Salmo de número 100. Acompanhe a leitura que diz assim: Salmo de ações de graças. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração a sua fidelidade. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. Meus irmãos, na última reunião de oração, nós fizemos uma análise, podemos assim dizer, expositiva do Salmo de número 100, que pode-se dizer considerado um dos salmos mais apreciados na história do cristianismo, por se tratar neste salmo, ele sendo aqui o ápice de todos os salmos doxológicos que a gente encontra, não apenas no saltério, mas dos hinos que nós temos, das convocações e as doxologias que nós temos em toda a Escritura. Como nós já vimos, o Salmo de número 100, ele nos remete a um aspecto da adoração cristã nas Escrituras. Se nós formos, por exemplo, para os nossos símbolos de fé, lá no capítulo 21, na seção de número 4, a nossa confissão de fé, ela vai nos ensinar, ou ela vai nos mostrar que as Escrituras nos dá 3 tipos de culto. Nós temos o culto particular individual, nós temos o culto doméstico, ou chamado culto familiar, nós temos o culto que se chama solene, ou ajuntamento solene. Então, o Salmo de número 100, ele trata exatamente desse ponto em específico, que é do culto solene. Os outros demais tipos de culto que nós temos, como o particular, como também o culto doméstico, não que eles sejam menos importantes ou eles sejam inferiores ao culto solene. Mas o culto solene, ele se destaca aqui no Salmo 100, em primeiro lugar, por causa do seu contexto histórico, Porque o Salmo 100 ele foi escrito para ser entoado quando o povo de Israel eles estavam entrando nos átrios do templo. E aqui esse salmo ele já se refere ao contexto da construção do templo. Quando, então, após eles terem oferecido os sacrifícios de holocaustos, então, ali naquele momento, quando eles tinham certeza do perdão, ou quando em todo o processo solene que era estabelecido, todos aqueles rituais, aqueles elementos culticos da antiga aliança, Deus então dava, através do sacerdote, do sumo sacerdote, a certeza do perdão do pecado deles e que Deus tinha aceito essas ofertas. Então eles tinham um segundo momento, que era a entrega das chamadas ofertas pacíficas. E essas ofertas pacíficas, elas não aconteciam apenas no dia do holocausto, elas também aconteciam durante, podemos assim dizer, durante praticamente todos os dias do ano, porque cada família, cada representante da sua casa, eles tinham a obrigação de levar também uma oferta para expiação de pecados. Você vai ler o livro de Levíticos, você tem vários tipos específicos de oferendas que eram entregues. E, entre essas, também, todos os dias, por isso que você tinha uma quantidade muito grande de sacerdotes, além do sumo sacerdote. Então, esses sacerdotes que eram escalados naquele dia, eles tinham a obrigação de estarem representando cada família na entrega e no ato desse ritual de sacrifício, que também era para a expiação dos pecados individuais, daquele chefe de família, como também de toda a sua casa. E, depois disso, eles ofereciam as chamadas ofertas pacíficas, que, na verdade, as ofertas pacíficas, se você for depois ler, não sei se da semana passada para cá vocês fizeram isso, senão eu recomendo que façam, lá no Levíticos capítulo 7, você tem a descrição dessas chamadas ofertas pacíficas, que nos remete a ações de graças. Então, observe que esse é o contexto que o Salmo nos remete quanto ao preceito de adorar o Senhor. E o contexto desse texto nos dá exatamente o apontamento para aqui a questão do preceito de adorar o Senhor no ajuntamento solene, ou que também nos remete mais especificamente para o dia do Senhor. Então, esse salmo ele nos propõe aqui
a seguinte divisão daquilo que nós já vimos nas nossas aplicações, pelo menos na conclusão da exposição semana passada do Salmo 100, 4 pontos ou 4 preceitos são estabelecidos aqui no Salmo de número 100 sobre a questão da adoração solene. Então, é disso que nós vamos tratar no decorrer da exposição desse Salmo. Então, por exemplo, quando você vai para o verso 1, o verso 1 ele vai tratar sobre a questão do dever de adorar o Senhor solenemente. Você vai para o verso 2, ele vai falar do modo apropriado, ou seja, o modo como nós devemos adorar o Senhor. Os versos 3 e 5, ele nos remete aos fundamentos ou às razões do porquê que nós temos que nos reunir para a adoração solene. E vocês vão perceber, inclusive, que dentro desses elementos que estão contidos, nesses fundamentos ou razões, todo o Salmo, você vai perceber que ele dá destaque à questão da coletividade, do culto corporativo. Segundo, também do culto ser presencial, como era, inclusive, na Antiga Aliança, a regimentação de todo o povo de Israel, de bebezinho até os mais idosos, né? Sempre quando Deus os convocava solenemente. Então, nesses fundamentos e razões, você tem os versos 3 e 5, estabelecendo eles aqui, que é o preceito criacional e o preceito redentivo. E, em quarto, o último princípio é o lugar da adoração, onde que nós devemos adorar solenemente ao Senhor. Aí o verso 4 nos dá destaque ou nos dá espaço para que a gente possa, oportunidade para que a gente possa analisar esse aspecto do lugar da adoração. Esses 4 pontos, se você for ler a Confissão de Fé no capítulo 21, você vai ver que todas as sessões que tratam da questão da adoração a Deus e do dia do Senhor, você vai ver que eles se encaixam exatamente aqui certinho, didaticamente, nesses 4 pontos. Tá? Aí nós vamos tratando um por vez. Eu acho que, pelo menos eu percebo que o primeiro ponto, nós não vamos terminar hoje. O primeiro ponto que envolve o dever de adorar o Senhor, nós vamos ter basicamente aqui 4 pontos para a gente observar e analisar. E eu vou ser sincero para vocês, eu não estou com pressa. Então nós vamos até onde a gente puder, no horário que der aqui, onde parou a gente continua. Tá? Então, quais são esses pontos que nós precisamos observar no verso 1? Primeiro, vamos de novo nos voltar ao verso 1. Vamos observar atentamente, ler apenas o verso 1. O que ele diz? Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. 4 pontos, podemos assim dizer, né? 4 princípios dentro desse preceito central do dever de adorar o Senhor, que o verso 1 destaca. Nós temos, podemos assim dizer, 4 princípios que se destacam nesse preceito. Primeiro, o culto solene, veja o que envolve o dever. Primeiro aspecto do dever. O culto solene, ele envolve uma celebração. Vamos entender o que isso significa aqui. Segundo, o culto solene, ele envolve uma disposição, envolve força, envolve vigor. Terceiro princípio do dever de cultuar o Senhor solenemente. O culto solene deve ser prestado somente ao Deus Trino. Tá? Observe, só para que até esse momento você vê como que isso se apresenta aqui no verso 1. Celebrai, que é o primeiro princípio, né? Envolve aqui o contexto da ocasião de uma celebração. Então, ele trata da questão do significado da ocasião. Tá? Não necessariamente a gente vai fazer algazarra, festa, comes e bebes, se bem que, se você observar que o dia do Senhor, no contexto da igreja primitiva, envolvia, inclusive, banquete. Que é a festa ágape, né, como assim era chamada na história da igreja primitiva. A ceia do Senhor está inclusa nesse processo solene. Então, todo o dia do Senhor era envolto realmente em uma celebração. Obviamente, toda comedida dentro do que os preceitos bíblicos nos ensinam sobre como nós devemos nos portar diante de uma ocasião que é solene, ela é reverente. Tá? No outro aspecto, quando você olha para com júbilo ao Senhor, é o que envolve a disposição, o vigor da alma na adoração solene. Terceiro, aí, quando fala que o culto solene deve ser prestado somente ao Deus Trino, quando ele diz ao Senhor. E o quarto, quando ele vai falar, ou ele vai nos mostrar que o dever da adoração solene, ou não é o ajuntamento solene, o culto solene, ele obrigatoriamente, ele deve ser coletivo, ele deve ser comunitário, ele deve envolver a convocação de todos os membros da Igreja do Senhor. Eles têm que estar em um ajuntamento solene, né? Não é com a expressão como eu usei, é um culto corporativo e também presencial.
presencial. Tá? Então, são esses os pontos que nós vamos observar. Obviamente, hoje eu quero só considerar os 2 primeiros, certo? Então, vamos ao desenvolvimento desses pontos, observando, inclusive, o Salmo 100 novamente. Se a gente considerar de novo aqui o termo que é usado, a expressão aí, celebrai, esse imperativo, é o verbo hebraico que é usado lá, que é yadar, que literalmente aqui significa dar graças e também significa confessar, não é ou, é e também, dar graças e confessar. Mas é interessante que quando você vai fazer uma pesquisa um pouco mais aprofundada do uso desse termo, o sentido primitivo dessa palavra hebraica aqui, ela literalmente significa poder ou força. Interessante, né? O uso dela, né, da expressão, como inicialmente na história ela foi se desenvolvendo no seu significado, mas literalmente o sentido dela é poder ou força. Seria o mesmo que o salmista estivesse exigindo aqui que a adoração ela realmente fosse feita com força, tá? Que é a mesma expressão. Dar graças pressupõe a ideia de uma alegria que ela a ideia de força está ligada a isso, né? É de uma agitação, né? De uma vibração da alma, de uma alegria que ela não pode ser contida, tá? Esse é o sentido aqui do força, tá? Então, isso aqui está nos revelando 2 características que são importantes no dever de cultuar o Senhor solenemente, tá? Que distingue aqui, inclusive, do culto privado e do culto familiar. Veja, há 2 aspectos, 2 características. A primeira característica, o culto solene, ele é declarativo. Segundo, o culto solene, ele é sensitivo. São os 2 aspectos que envolvem a questão do culto solene. É por isso que quando você tem os elementos de culto, vamos rapidamente aqui lembrar quais são os elementos de culto, pelo menos os básicos, que todo domingo a gente tem eles aqui presentes, né? E como também até hoje a gente faz. Por exemplo, reunião de oração, no culto familiar, a priori, a gente também usa os mesmos elementos básicos, que é cantar, ler as Escrituras, ouvir a pregação da palavra e orar. Tá? Esses elementos, ou essas atividades culticas, elas envolvem ato declarativo e ato sensitivo. Por quê? Por exemplo, o cantar é ato declarativo, mas também é sensitivo. Por que ele é sensitivo? Porque ele envolve as nossas emoções. O culto, ele, nesse aspecto, quando Deus ele determina que nós o adoremos em conjunto, ele relaciona o ser humano em toda a sua percepção humana, em tudo aquilo que ele é, como alma vivente, nesse sentido, da razão e da emoção, quando é declarativo e sensitivo, ou aquilo que é instruído, como também aquilo que nos envolve a contemplação, a sensação, os nossos sentidos se voltando realmente para a adoração ao Senhor. Então, o dever envolve essas 2 características. Tá? É declarativo porque envolve uma confissão pública de fé, isso aí tem que ser feito no culto solene. Veja, nós devemos publicitar, dar testemunho da nossa fé em todo momento. Mas o momento que mais nós devemos prezar para que publicamente a nossa fé seja anunciada é o culto solene. Então, declarativo. E é sensitivo porque ele envolve a expressão de gratidão, de afeição ao Deus que nós servimos. Tá? Segundo ponto que a gente precisa considerar é que o culto solene, ele é o ponto máximo do dever da adoração. Nós falamos um pouquinho rápido lá, na semana passada, quando a gente fez a análise do Salmo 100 em geral, mas ele volta aqui esse ponto de novo, porque, veja, não se trata de um dever meramente prescrito. Não se trata apenas porque se estabelece como uma regra por si só. Mas, observe, aqui nós temos um dever que expressa uma característica que é intrínseca, ou seja, algo que é próprio da personalidade humana. O dever de arregimentar pessoas para prestarem reverência, né? A gente não vem ao culto solene para simplesmente dizer que vamos prestar respeito ao nosso Deus, né? Porque Deus ele não quer que a gente o respeite apenas em si. Deus ele quer que a gente o obedeça, né? A obediência, qual é o sentido da palavra obediência? Quando Deus ele exige de nós que façamos tal coisa, ou quando ele proíbe que não façamos, ou que ele proíbe que a gente faça tal
coisa, ou aquilo, ou isso. Então, proibições, como também deveres, eles estão estabelecidos no preceito da obediência. Qual é a obediência que Deus exige de nós? Não é aquela que cumpre mera regra, ou que você apenas expresse alguma simpatia ou respeito por aquilo que está sendo exigido de você. Mas o que Ele quer, mais do que respeito, é uma obediência que ela expresse realmente prazer, satisfação, que vem do próprio Deus, para que você realmente o adore. A obediência está ligada à adoração. Por isso que Romanos 12, ele trabalha o preceito da adoração no seu aspecto geral. Quando ele fala que devemos nos apresentar, né, como sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A palavra racional lá, o termo é usado para falar da mente, da consciência. Você sabe o que você está fazendo? O que, inclusive, também isso se aplica à questão do culto solene. Mas observe, voltando ao ponto. A regimentar as pessoas para prestarem reverência, então não é só respeito, mas reverência, devoção, de expressarem ações de graça ao seu Deus, ele já está impresso, ele já é uma marca, está ali já ativado na mente, na consciência, no coração do homem como um preceito, que ele é natural, que ele é moral e que ele é espiritual. Agora, veja, uma observação que é importante aqui. Isso aqui não é um dever meramente natural, porque é próprio da convenção da cultura ou do contexto social do ser humano. Inclusive, é uma tese que é defendida muito pelos secularistas hoje. Eu não sei se vocês, por exemplo, observarem como que os estudiosos na área de sociologia, de antropologia, eles lidam com a questão do fenômeno religioso, né? Eles lidam com a questão do fenômeno religioso sempre numa perspectiva humanista, ou limitada apenas à questão da conduta, comportamento do ser humano em relação a esses fenômenos religiosos, né? Então, eles não veem a questão, por exemplo, da adoração ou do dever de prestar culto como um princípio que é revelado por Deus ao homem, mas eles veem isso como apenas uma questão que é da convenção do próprio ser humano. O ser humano acha que é necessário ter uma religião, mas essa necessidade ela vem de alguma questão que ele precisa suprir alguma necessidade, né? Da sua individualidade ou do seu aspecto coletivo, aspecto social. Por isso que aí se limita apenas isso, né? Mas a questão aqui não é porque isso é próprio da convenção cultural do ser humano, mas é porque Deus, quando Ele criou o homem, Ele imprimiu no coração do homem esse dever. E é nesse ponto, então, que nós concluímos que o ser humano, então, por natureza, ele é um ser religioso. Por exemplo, quando você vai para o texto de Romanos, capítulo 1, versos 19 e 20, vamos abrir a Bíblia nessa passagem das Escrituras, e olha o que o texto diz lá. Romanos 1, versos 19 e 20, que se remete ao Salmo 19 também, dos primeiros versos até o verso 6, mas o texto aqui, o apóstolo Paulo diz o seguinte: porquanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem. Você percebe que o uso da expressão se reconhecem, ele trabalha com o conceito de evidência externa e de um senso de consciência. Por isso que ele diz, se reconhecem desde o princípio do mundo, ou seja, o dever de adorar a Deus é desde os primórdios do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. E tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, eles sabem, né? O que Paulo está querendo dizer, então, aqui é que Deus ele imprimiu no coração do homem uma nítida evidência da sua manifestação divina. Deus imprimiu no coração do homem uma nítida evidência da soberania dele, da sua majestade, do seu poder, da sua bondade, da sua glória em todas as coisas, mesmo que esta manifestação divina, podemos assim dizer, em muitos aspectos, ela é invisível. A gente não vê, em essência, como que a glória de Deus se manifesta. Nem Adão, antes da queda, ele viu. Não pode ver Deus porque Deus é sendo Espírito, e grande parte dos seus atributos, a evidência da existência desse Deus,
ou também da sua manifestação em todos esses atributos, ela se dá no seu aspecto invisível. Então, não é possível ver literalmente a Deus, nem como Ele manifesta no seu aspecto divino esse poder. O que a gente sabe da manifestação da sua soberania, majestade, poder, glória, bondade, que é essencial, a gente vê a partir do que Ele criou. E como todas estas coisas se convergem ou se manifestam, ou elas se envolvem em relação à nossa vida, seja individualmente como coletivamente. Um exemplo prático. Pandemia, manifestação do poder, da glória e majestade de Deus. Guerras, manifestação do poder, da glória, da majestade e da bondade de Deus. Paz, comida na mesa, roupa para vestir. Você está sentindo o cheiro, você fala, você anda, você é saudável. Ou também, estando enfermo, com alguma deficiência, seja como for. Todas estas coisas estão evidenciando o poder, a glória, a majestade de Deus. E tudo isso é perceptível ao dever, ao senso, na nossa consciência do dever de adorar a Deus. Eu estou doente, adore ao Senhor. Eu estou saudável, adore ao Senhor. Todas as coisas, seja como for, elas estão como que uma seta, né, apontando para a necessidade que o homem tem do dever de adorar o Senhor. Então, essa impressão, ela faz parte da revelação do senso de dever de adorar a Deus, né? Apesar daí dos secularistas tratarem este senso religioso como meramente um fenômeno só natural, social e antropológico. Mas, na verdade, quando nós vamos para as Escrituras, desse senso do dever de adorar o Senhor, isso se chama, então, essa impressão que é marcada no homem, ela se chama revelação. Eu diria que um dos primeiros assuntos que quando nós vamos para a teologia sistemática, né, quando a gente vai estudar teologia de forma fiel, né, bíblica, um dos primeiros assuntos, quando se entra na questão da revelação, é aquilo que trata da questão da evidência da existência de Deus e a relação disso no coração do homem, como é que ele responde a isso. E dentro da doutrina da revelação, quando a gente vê a questão da revelação geral, isso entra então na questão do fenômeno religioso. Como é que o homem se comporta à evidência da existência de Deus? E aí, o que a Bíblia nos diz? Adoração. A maneira do homem se relacionar com Deus é adorando, não apenas individualmente, mas principalmente quando ele deve adorar o Senhor coletivamente, juntos. Tá? Então, o dever natural e espiritual de prestar culto a Deus, ela é uma expressão do senso de divindade, que ela é, podemos assim dizer, dada por Deus nos seres humanos, mesmo que, infelizmente, ou gravemente, eles desejam extinguir esse senso no seu coração por causa da sua rebeldia e incredulidade. Há todo um esforço para isso. Qualquer coisa, da mesma forma que tudo nos evidencia a manifestação do poder, da glória, da majestade, da bondade de Deus, ao mesmo tempo, o ser humano ele sempre está envolto a um esforço absurdo para tentar extinguir do seu coração. Como é que ele faz isso? Ele não consegue. Mas há um esforço absurdo, a ponto dele, inclusive, se flagelar, machucar a si mesmo, entregar-se, inclusive, à morte, para tentar apagar, para tentar extinguir da sua mente, do seu coração, da sua consciência, a necessidade dele adorar o Senhor. Ele não quer. E essa é a expressão, podemos assim dizer, mais grotesca da rebeldia do homem. Olha que interessante. Ao observar, de novo, Romanos capítulo 1, versos 21 e 22, por exemplo, volte lá os seus olhos de novo para esse texto. Romanos, agora, 1, versos 21 e 22, a gente leu 19 e 20, né? Agora, olha o que o texto nos diz, para que você entenda o que depois é dito lá posteriormente, tá? Às vezes a gente tem uma leitura, em certa medida, parcialmente, equivocada do que Paulo está falando em Romanos capítulo 1, né? Às vezes dá a impressão de o que às vezes nos sobressalta mais, nos assusta mais, quando ele fala no verso 18 da ira de Deus se revelando do céu
contra a impiedade e a perversão dos homens, nós tendemos a olhar que essa ira é manifesta por causa da imoralidade, o homossexualismo, né? Não. Aí os versos 21 e 22 explicam para nós por que Deus, ele manifesta a sua ira. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, entenderam isso? Quando ele diz, tendo conhecimento de Deus, Paulo está dizendo, não dá para apagar da consciência, não dá para tirar da essência humana o dever natural e moral de adorar o Senhor. Então, mas eles estão com isso o tempo todo, todos os dias, 24 horas por dia. Não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Vocês estão percebendo que são os mesmos elementos contidos nessa expressão, celebrai com júbilo. O que é? Declarativo e sensitivo, né? Olha aqui de novo, verso 21. Não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensatos, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. João Calvino, quando ele vai tratar desse aspecto aqui, que envolve o texto de Romanos, ele vai dizer que a incredulidade e a rejeição à adoração ao verdadeiro Deus, que vai culminar posteriormente na idolatria, aliás, no paganismo, ele diz que a expressão máxima da ignorância, da ignorância e da insanidade que o ser humano pode expressar. Se você quer ter uma definição mais nítida do que é ser louco, e até Paulo vai usar essa expressão do verso 23, né? 22, perdão. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. A palavra loucos, aqui, originalmente, literalmente no grego, ela significa maldito. E aí João Calvino comenta dizendo, a expressão máxima de ignorância, a expressão máxima e grotesca da ignorância do ser humano é quando ele resolveu deixar de adorar o Senhor. Rejeitar a adoração ao verdadeiro Deus. E observe então, o que provoca a ira de Deus? A rejeição à adoração ao Senhor. A incredulidade e também o envolto à idolatria. E aí você observa então que o verso 24 ele diz, por que o homem cai na degradação moral? Por que o homem cai numa degradação tão absurda a ponto de desfigurar a sua própria essência humana? Por exemplo, ele não quer, se ele é homem, ele não quer ser homem, ele quer ser mulher, e ele começa a se transformar em todos os aspectos como uma mulher, porque ele não quer ser homem, apesar da natureza dele, em essência, ser masculina. A ideologia de gênero, né, tantas outras coisas. Por que chega a esse ponto? Verso 24. Por isso, Deus entregou tais homens a imundícias pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem corpo entre si. Pois, aqui está a razão, eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Ele faz uma pequena doxologia aqui, o qual é bendito eternamente. Amém. Quando ele faz essa doxologia em meio à descrição dessa coisa absurda, é uma forma dele dizer, Deus não se mistura com isso. Ele tem todo o cuidado de mencionar o Senhor, ele mencionar Deus, mencioná-lo como o Criador de todas as coisas, separando, distinguindo naquilo que ele está explicando, distinguindo Deus das demais criaturas por causa da corrupção do pecado. É uma forma dele dizer que Deus, ele não se mistura com isso, ele não se corrompe com isso. Deus, ele não é corruptível. E aí ele vai dizer, né, o qual é bendito eternamente. Amém. É por isso, então, que a adoração ao Senhor, ela não é apenas aqui um senso da experiência pessoal, sensual que o homem tem, mas o dever tanto pessoal e principalmente corporativo de adorar ao Senhor é algo que Deus revelou para ele. Deixa eu dar um outro exemplo aqui, para que você entenda como que a questão da adoração, como um senso de experiência, não é apenas um senso de experiência pessoal ou social que o homem tem, mas realmente a adoração ele é um dever, tanto pessoal como principalmente corporativo. Quando a gente fala corporativo, você olha para o Salmo 100, verso 1, quando ele vai dizer, celebrai o Senhor com júbilo
todas as terras. Esse conceito do que é corporativo, ele está exatamente nos mostrando que o senso de adoração, ele é atemporal e ele é universal. Tá? Esse é um aspecto importante nisso aqui. E aí um exemplo interessante que a gente pode considerar, por exemplo, quando você observa que a religião é um fenômeno da experiência humana mais primitivo. E é o que mais tem poder de influência na mente, no modo de vida das pessoas. E essa influência, ela afeta todas as esferas de um indivíduo, seja sua família, seja sua estrutura social. Ela influencia, por exemplo, uma crença, um conjunto de crenças de religião, ela influencia as leis, ela influencia o sistema político de um país, ela influencia o modo de vida de uma nação, de uma sociedade. E a isso nos remete, obviamente, por exemplo, quando você observa que a promessa que Deus havia feito, aliás, o nosso Senhor Jesus havia feito em Atos 1, verso 8, que o Evangelho se expandiria a todas as nações, ou quando ele diz lá em Mateus capítulo 28, os versos 18 ao 20, ou mais precisamente o verso 19, quando ele vai dizer, né, ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações. O ide por todo o mundo, na verdade, é Marcos 16, né? Mateus 28, verso 19, ele diz, ide fazer discípulos, né, de todas as nações. Quando ele fala isso, antes, o que ele diz? Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E lá no final ele termina dizendo, Jesus dizendo para os seus discípulos, os apóstolos, ele dizendo, e estareis convosco até a consumação dos séculos. Ele está nos mostrando que o Evangelho tem poder, tem força. E aí olha como é que a gente observa isso na história. Todos os países onde o Evangelho entrou com força, quem são esses países? Quem são essas nações? Mesmo na sua decadência agora, né? Algumas dessas nações. Quem são eles? Eu não sei, eu vou dar um exemplo assim bem cotidiano, talvez, que possa nos ajudar. Seja qual for, até atualmente agora, mesmo sendo um presidente ímpio, a gente acaba sem querer falando alguma coisa que é própria da nossa opinião pessoal, né? Mas, enfim, o Biden, eu não considero ele assim tão cristão, né? Não dá. Algumas coisas ali, ou muitas coisas ali não dá para considerar. Mas é interessante, a posse, todo o protocolo da solenidade, do cerimonial para a posse do presidente, é obrigatório o uso da Bíblia. Pode ser o ímpio, é curioso isso. É obrigatório que o ministro da palavra, o ministro do Evangelho, profira uma oração. Você vai para a Inglaterra, o negócio lá acho que é até mais escabroso, mas é interessante. Todas as solenidades no parlamento, na Casa dos Comuns, na Casa dos Lordes, ou nas câmaras, alta, baixa, né? Seria o nosso com deputados e lá senadores, mas lá é. Nas solenidades da família real, exige-se leitura da Bíblia, oração, intercessão de um ministro religioso. A família real, ela tem obrigação de ir nas reuniões de concílios ou das assembleias gerais da igreja escocesa, da igreja da Irlanda, da igreja do país de Gales. Não sei se vocês sabem, mas Escócia, Irlanda e País de Gales são presbiterianos, né? São presbiterianos. A Inglaterra é episcopal. São obrigados, eles têm o dever de estar lá. Eles têm o dever de ouvir sermões nas assembleias gerais. Eles são observadores e ouvintes. Esse aqui é só um pequeno exemplo do que eu estou dando. E aí a gente considerar isso também aqui no Brasil, né? Em certa medida, isso também, por esses últimos 3 anos, isso está muito forte, pelo menos, mesmo que superficialmente, né? Alguma introdução nesse aspecto. Mas veja o que é a força do Evangelho. Mas qual é o ponto que evidencia essa força do Evangelho? Adoração, culto. E a gente não precisa fazer muita coisa, não precisa fazer coisa estrondosa para isso.
Se nós adorássemos ao Senhor, se as nossas igrejas no Brasil adorassem solenemente, se eles cumprissem o seu dever de celebrar ao Senhor com júbilo, cada um na sua congregação, fazendo exatamente o que a Bíblia manda, o que seria a nossa nação hoje? Aonde exatamente se prega o Evangelho? Qual é o lugar onde, semana a semana, o Evangelho ele é pregado declarativamente e sensitivamente, pela autoridade de que Cristo investe a igreja no mundo para isso? É no culto solene. Não tem outro lugar para isso, irmãos, senão o culto solene. Já pensou que coisa maravilhosa em saber que num lugar como este, que aqui nós estamos num salão que ele não tem muito atrativo, né? As pessoas, as igrejas em geral estão muito preocupadas em construir prédios suntuosos com características apropriadas da sua época, né? Das ideologias e das atrações e dos motivos da sua época, para fazer com que as pessoas elas entrem na igreja. Não precisava disso, aliás, não precisa disso. Que bom seria se essas igrejas, todas elas, só cultuassem ao Senhor como Ele manda e ordena na sua palavra. Isso está relacionado com o dever declarativo e sensitivo. Se nós realmente cumprimos o dever de adorar a Deus como Ele nos exige, o declarativo e o sensitivo, eles vão ser verdadeiros. Vão ser expressões honestas e sinceras que realmente serão aceitas à presença do Senhor. Porque, veja, Deus na sua palavra não nos proíbe chorar no culto. Quem aqui é chorão? Não sei se é mais emotivo, né? Na brasileira é mais emotivo, em certa medida, né? Ele não nos proíbe de nos expressar no culto. Mas o que ele nos exige é que das nossas reações, daquilo que é sensível ou sensitivo, como também aquilo que é declarativo, né, principalmente esse ponto, eles só serão aceitos à presença de Deus se eles forem de acordo com aquilo que Ele nos ordena na sua palavra. Então, em resumo, esse é o aspecto que envolve esses dois pontos da questão do dever que nós temos de adorar ao Senhor. O que nós, então, podemos aplicar e aprender com tudo isso aqui, para a gente resumir? A adoração, em especial o culto solene, ela é uma exigência, e aqui está o ponto que eu quero destacar, ela é uma exigência inegociável da parte de Deus a nós. Ela é uma exigência inegociável da parte de Deus a nós. Esse é o primeiro aspecto que se destaca no dever. E por que ela é uma exigência inegociável? Primeiro, porque a nossa existência tem esse propósito dado por Deus. Isso é inevitável. É o inevitável necessário. O dever de adorar solenemente a Deus, inclusive, de forma até a revelação especial nos mostra isso, ela é prescrita por Deus na sua palavra, como também ela já é prescrita no coração do homem desde os nossos primeiros pais, lá antes da queda. E mesmo com a entrada do pecado no mundo, mesmo após a queda, você vê que Deus ele preserva essa prescrição, Ele mantém intacta e perpétua a prescrição da adoração ao Senhor, ela não é retirada. E aí você tem um exemplo dos filhos de Adão, os dois primeiros filhos de Adão, Caim e Abel. O contexto ali de Gênesis 4 é envolto a um culto, uma adoração solene. Você vai para Noé e a sua família, os seus filhos, que adoravam o Senhor solenemente. Leia depois Gênesis capítulo 8, os versos 20 e 21. O que é relatado ali é o que ele já fazia. E ele aprendeu, inclusive, ao longo do tempo com os seus antepassados lá, porque isso já veio desde Adão, pós-queda, e também seu filho Sete, e assim toda a descendência até chegar a Noé. Ali são contabilizadas 11 gerações. Você tem Abraão, Isaac, Jacó, que adoravam solenemente ao Senhor. Você vai para Gênesis 12, os versos 8, capítulo 13, versos 3, 4 e 18, e Gênesis 28, os versos 18 até o 22. Você tem ali o destaque que dá para Abraão e também para Jacó. Por que Isaac não é mencionado que ele fazia altares para adorar o Senhor, mas Abraão e Jacó é mencionado? Porque você tem um ciclo mencionando Abraão, começa com Abraão, porque é a fase do patriarcado, né? E ali, não é que termina, mas ali se destaca Jacó,
Abraão e Jacó, está considerando que Isaac continuava fazendo o que o pai fazia e o filho copiou o pai e o avô, ele aprendeu com o pai e com o avô a adorar o Senhor. Você pega as histórias, como a gente já tem feito a exposição, e vai ver famílias com dificuldades, com pecados inclusive escandalosos, que quase destruíram a família deles. Mas o preceito da adoração está preservado ali na família da aliança. Segundo, a prescrição da adoração solene, ela está estabelecida e preservada na lei do Senhor, inclusive codificada, quando você vai para os primeiros 4 mandamentos, lá em Êxodo, capítulo 20, do verso 1 ao verso 10. Ela é uma lei estabelecida na própria Escritura. Terceiro, quando a adoração solene, ela envolve um reconhecimento público diante das pessoas, de quem é Deus e o que Ele faz. É um testemunho visível da grandeza, da majestade, do poder e da glória de Deus, da bondade de Deus, que todos os crentes eles devem dar, não apenas pessoalmente, eles têm que fazer isso também, e principalmente publicamente, num contexto corporativo. A ideia do corporativo é para expressar aquilo que é o significado da palavra celebrai com júbilo, essa expressão, que é adorar o Senhor com força. O corporativo faz, vamos dar um exemplo prático, né? De novo, faz uma diferença muito grande quando estamos em casa, só nós cantando, por exemplo, né? Faz uma diferença muito grande quando só eu estou no meu quarto adorando ao Senhor, cantando sozinho, em relação a quando nós reunimos uma congregação de 70, 100, 200 pessoas e todas elas cantam. Isso tem muito mais força e poder do que os relâmpagos do céu. Isso tem muito mais força e poder do que qualquer outra energia ou qualquer outra força que exista no mundo que possa destroçar o nosso planeta. A adoração corporativa ela é para demonstrar força e autoridade mesmo, mas no seu aspecto espiritual. Por isso que é declarativo. E não à toa que a pregação da palavra, que ela é audível, ela é declarativa, tem muito mais poder do que se juntássemos um exército de 200 mil homens para guerrear. E não à toa que a rainha Maria Sanguinária, estou tentando lembrar o sobrenome dela, mas é Stuart. Maria Stuart, a Sanguinária, ela disse que tinha muito mais medo das pregações de John Knox do que da espada dos seus inimigos. Quarto, a adoração solene, especialmente na Nova Aliança, ela envolve a recordação pública, solene da restauração desse culto que a gente tem que prestar a Deus por meio de Jesus Cristo. Agora entra Jesus aqui, como o nosso único mediador. A confissão de fé, na segunda sessão, fala isso. Você não pode prestar culto a outra criatura, senão ao Deus Trino, pela mediação apenas de Jesus Cristo. É Jesus que nos propicia a comunhão com Deus, e é por isso que nós temos, por exemplo, um dos elementos de culto é a ceia do Senhor no culto solene, porque é uma recordação pública, solene. Lembra o que o apóstolo Paulo vai dizer lá, né? Quando comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Quinto, a adoração solene é o testemunho público da certeza da presença de Deus no meio do povo. Olhe bem isso aqui, é o testemunho público da certeza da presença de Deus no meio do seu povo, como também em todos os lugares desse mundo. É por isso que o culto solene ele vai envolver aquela ordem que nós temos, né? O culto solene ele começa com convocação, porque o primeiro a falar quem é? Deus. Quem tem a primeira palavra no culto? É Deus. Nós invocamos aquilo que Ele nos convoca. Nós confessamos os nossos pecados. Nós expressamos gratidão e adoração a Ele. E o culto termina como? O culto termina Deus falando. É a pregação da palavra.
O último ato, o ato final do culto é a pregação da palavra. E mesmo quando nós temos a ceia do Senhor, por isso que propositalmente cada ministro ou cada igreja tem um costume, né? Às vezes coloca a ceia antes da pregação, mas a ceia depois da pregação, porque ela envolve o anúncio pactual da palavra, onde todos corporativamente eles estão anunciando juntos a palavra de Deus por meio do pão e do cálice. A ceia do Senhor é anúncio da palavra. Sexto motivo é porque o culto solene ele propicia a nós a verdadeira alegria e disposição como demonstração da graça de Deus em nós. Só Deus pode completar a nossa alegria quando verdadeiramente a gente o busca em adoração. Perceba uma coisa nesse aspecto que a gente precisa aplicar quando se trata dessa alegria verdadeira. O culto solene ele faz essa relação daquilo que envolve o sentido da nossa vida. Aquilo que dá sentido à nossa vida é o que resulta, o que recompensa como a verdadeira alegria ou felicidade, né? O Catecismo Maior e o Breve também, na primeira pergunta, eles mostram isso para nós, né? Veja, Cristo é o meio pelo qual Deus ele nos propicia esta verdadeira alegria e disposição. Celebrai com júbilo. Ele está mostrando que o preceito da verdadeira adoração vai produzir alegria. Então, é uma ordem que Deus nos dá na sua palavra em dizer, adore ao Senhor para que você desfrute da verdadeira alegria. Agora veja, Jesus Cristo nos resgata do pecado, nos resgata da condenação à morte, nos liberta do poder do pecado, restaura em nós os meios, restaura em nós a disposição e os motivos verdadeiros da adoração a Deus. Ele abre as portas para que a gente possa receber a bênção da alegria da salvação. Mas, ao mesmo tempo, veja como é de se estranhar que muitos cristãos não têm disposição, não desfrutam dessa alegria, não buscam de fato essa alegria para irem nas convocações e nos ajuntamentos solenes do culto do Senhor. Há uma prova aqui disso. E em muitas outras igrejas, há um tempo atrás, alguém me perguntou dizendo, as reuniões de orações é sempre assim, pouca gente? Eu falei assim, todas as igrejas. E no dia do Senhor, isso também está acontecendo. As pessoas elas não estão mais tendo disposição, e quando elas vêm, não sei se vocês percebem, nem sempre elas têm disposição para fazerem tudo o que está prescrito do que se deve fazer no culto solene. Orar com disposição, cantar com disposição, ouvir a pregação da palavra com atenção e com disposição, comer o pão e beber o cálice com aquela alegria, com aquela reverência, recordando a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Não tem mais, elas fazem por obrigação. A explicação para isto está no problema do pecado. A vida como um todo, ela deve ser para a glória de Deus. Isso significa que o dever de glorificar Deus, que envolve esse preceito da obediência, em todas as minhas atividades e preceitos da lei de Deus, elas estão conectadas com a alegria e a disposição para o culto solene. Se nós pecamos contra Deus em algumas destas áreas, ou se nós vivemos pecando contra Deus em alguma área da nossa vida, seja na mente, ou nas nossas ações, ou nas nossas condutas, isto afeta a nossa disposição e alegria de adorar o Senhor solenemente. O que acontece lá fora acaba vindo para dentro da igreja, ou do momento do culto solene. Sempre o objetivo do pecado é nos afastar de três coisas básicas. Primeiro, o pecado, ele faz todo o esforço para nos afastar da certeza da salvação. Segundo, ela nos faz todo o esforço para nos afastar do preceito da obediência à palavra de Deus.
O diabo, a intenção, investir nas suas tentações é nos afastar da palavra de Deus, a fidelidade às Escrituras. E terceiro, ele tem como objetivo nos afastar da verdadeira adoração ao Senhor. Seja qual for o pecado, ele nos tira essa disposição e alegria de glorificar a Deus na nossa vida, seja em particular, como também solenemente. Os pecados que são mais fortes em nós, principalmente, os pecados que são mais fortes em nós, eles nos levam a, infelizmente, corromper o culto solene ao Senhor. Então, quando a gente olha para uma determinada igreja e percebe que ela está com o seu culto solene corrompido, seja em mais ou menos medida, o culto individual, a vida como um todo, de cada membro dessa igreja, desde o seu oficial até o membro mais recente daquela igreja, todos estão envoltos a um perigo gravíssimo, porque se o culto ele reflete o que é a nossa vida, imagine como não está a nossa igreja quando em situações como esta, o culto não é feito como Deus quer. Quando isso acontece, o senso de dever de ir ao culto solene, ele se torna algo desagradável, difícil, pesaroso, se torna uma tortura psicológica, mental, emocional, que fere a nossa inteligência e que fere a nossa percepção santa do porquê que você tem que ir para o culto solene. Esses são os dois primeiros aspectos que envolvem essas aplicações sobre o dever de adorar o Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós, mas também que Ele nos abençoe com a sua palavra naquilo que Ele nos deu hoje.